Imagina você comprando um carro sem nunca ter visto, sem saber feedbacks dele, sem imaginar como ele funciona e qual o seu diferencial. Mais ainda, sem poder fazer o test drive. Você compraria? Eu me chamo de Alto Carvalho. Dentro desse perfil, tento trazer ferramentas úteis para que vocês compreendam melhor os colaboradores de vocês, o capital humano que você já tem e que você já paga para alcançar os seus resultados. E por que eu trouxe uma ferramenta mirabolante falando de carro? É uma ferramenta básica. Aqui nós vamos falar sobre o modelo de aprendizado. Se você parar para pensar, você só vende aquilo que você compra. Automaticamente, eu preciso aprender sobre aquele produto, sobre aquele serviço, e eu preciso muito mais que aprender a comprá-lo. E esse processo de compra, ele passa sobre o aprendizado do produto, entender se realmente eu quero aquele perfil, se eu faço questão de certa ferramenta, se eu preciso de tal cor ou de tal banco, se eu quero comprar um modelo sedã, um modelo hatch. E eu trouxe um exemplo muito mais simples, que é a questão do carro, porque eu acho que todo mundo acho que já passou por essa experiência, ou há de passar, com a ideia de que eu preciso experienciar aquele carro. Com o colaborador não é diferente. Você precisa vender a sua ideia a ele. Ele precisa comprar a sua ideia. Ele precisa aprender sobre o seu produto, sobre o seu serviço. E aí eu trago para você uma ferramenta, na verdade, eu acho que talvez seja a mais básica, mas a mais utilizada, principalmente no âmbito acadêmico, que é as ferramentas de aprendizado. Nós trabalhamos aqui com a ferramenta de visualização, ou seja, existe o perfil mais visual, o perfil mais auditivo e o sinestésico. E eu vou desmembrar uma por uma para que você compreenda e comece a imaginar e até mesmo fazer referências aos colaboradores que você já tem hoje, o seu time. Para que você consiga vender a ideia, vender o seu serviço para um colaborador visual, ele precisa enxergar aquilo como a salvação, a transformação para ele. Por que para ele? Porque antes de ele vender, ele compra, lembra disso? Então, quanto mais ele tem aquele serviço, aquele produto, aquela ideia para ele, mais ele vai repassar, enfim, triplicar isso. E como você tem que fazer isso? Quando você faz uma reunião, por exemplo, uma reunião semestral, não vamos longe, vamos para a reunião semanal mesmo, que a gente precisa resolver uma questão que é bater resultado naquela semana urgente. Nós precisamos definir estratégias. Mas quando nós vamos definir estratégias, nós geralmente calculamos a nota. Como pode ser feito, de como deve, a que ponto, até onde eu posso chegar, quantos por cento eu quero atingir daquele resultado, de que forma, com qual vendedor. Enfim, nós tratamos isso de forma estratégica, sem envolver, na grande maioria das vezes, os colaboradores. Ponto negativo, mas isso aí a gente vai entrar em outro vídeo que eu vou deixar você preso aqui para que nós conversemos sobre visão estratégica. Mas vamos lá. Quando nós tratamos a questão estratégica para repassar para os colaboradores, na grande maioria das vezes nós repassamos numa reunião comum, onde falamos a mesma língua para todos. O que, na verdade, é algo muito equivocado, porque na grande maioria das vezes, e você há de convir comigo, para pensar, todos os colaboradores te entregam, mas te entregam de formas distintas. Uns te entregam a menos prazo, outros te entregam um pouco mais de prazo, outros ainda não te entregam. E aí você tende a pensar e agir como se aquele colaborador fosse um pouco mais difícil, não tivesse compreendido aquilo que nós tínhamos combinado. Quando, na verdade, a visão que você passou a ele, aquilo que você precisou externalizar para atingir determinado resultado, não foi de forma eficaz. Para aquele colaborador, a forma visual seria mais ampla. Então, reuniões que têm
layouts, gráficos, coisas que é possível visualizar, formas, prazos, a estratégia em si, para ele é muito mais compreensível. Então, imagine assim, eu tenho um vendedor dentro do meu estabelecimento que não consegue visualizar o meu serviço, não consegue visualizar o meu produto, no caso meu ou seu, o produto que estamos pondo em imaginação aqui. Se ele não consegue enxergar aquele serviço ou aquele produto, ele terá dificuldade de vender. Então, imagina assim, eu hoje trabalho com consultoria, treinamentos e mentorias. Para que hoje o time comercial entenda como deve vender, ele experiencia, ele visualiza como é o meu serviço. Mas muito além, nós estamos falando de um colaborador só. Ele, sendo visual, precisa enxergar. O auditivo precisa ouvir, precisa entender de que forma aquele serviço, aquele produto funciona, se dá. Então, aquele produto, aquele serviço, ele precisa ser mastigado de forma auditiva. Eu preciso detalhar cada serviço, detalhar cada detalhe do meu produto para que o colaborador, então, entenda o que ele está vendendo, o que ele está proporcionando de transformação ao cliente dele. Automaticamente, ele também tem que comprar, entenderam? Pegar uma chave. E o sinestésico, ele precisa passar pela experiência. Quando eu brinquei aqui com a questão do você compraria um carro sem fazer test drive? Certamente você, que provavelmente me disse não, eu, Gelta, compraria um carro sem fazer um test drive. Porque eu sou auditiva. Eu já chego da concessionária imaginando como é o carro por tudo aquilo que eu ouvi. Eu fui buscar questões técnicas, eu fui ouvir feedbacks, eu tive alguém, provavelmente, que já comprou ou deixou de comprar por tais e tais motivos. E lá eu vou tirar a prova dos lotes. Não necessariamente eu vou fazer um test drive, mas você que disse não, com certeza não compraria um carro sem antes fazer o test drive, provavelmente você tem um quê de sinestésico. O sinestésico, ele precisa experienciar, ele precisa tocar, ele precisa viver aquele momento. Então, imagina um vendedor de carro, sendo ele sinestésico, vender um carro sem antes ter feito test drive. Não funciona. Eu aqui em treinamentos, colaboradores que têm o perfil sinestésico, eu não posso, inúmeras vezes não posso, de forma alguma, deixar de fazê-lo experiencial, passar por uma transformação de um treinamento meu, ou de uma convivência comigo. Entenda, é importantíssimo ele comprar a sua ideia, o seu produto, o seu serviço. Mas a forma como ele vai comprar depende de como você vai ensiná-lo. Então, se você, tendo o conhecimento básico de como funciona os modelos de aprendizado do ser humano, automaticamente hoje você vai ter uma visão mais criteriosa ao apresentar ideias. Então, principalmente quando você vai estipular visões estratégicas, é necessário que você tenha esse discernimento e priorize atender todos. Como? De uma forma visual, de uma forma auditiva e de uma forma sinestésica. Ainda que a tua reunião, ainda que o teu plano demore um pouco mais a ser passado, precisa fazer com que todos entendam. E todos entenderão de uma forma muito mais clara se você ensiná-los como eles aprendem. Então, nesse primeiro momento em que eu vou estar, na verdade, eu estou introduzindo a ideia na sua cabeça. Nesse primeiro momento, com conhecimento bem básico, você vai começar a observar como eles funcionam, como você pode adicionar essa ideia às suas reuniões, aos seus planos estratégicos, para que atinja todos. Mas com o passar do tempo, conforme você vai pegando dicas aqui de outras ferramentas também, você vai conseguir fazer isso de forma mais prática
não tão estendida e às vezes até no individual. Faz uma reunião ampla para passar treinamento ou para passar a sua visão estratégica quanto à sua meta ou ao seu objetivo. E depois, no individual, coleta informações talvez não tão básicas para que você compreenda se aquele colaborador entendeu a mensagem, se ele compra a sua ideia, o seu produto ou o seu serviço, para que então ele consiga atingir os resultados dele. Um exemplo claro, já tive colaborador, na época que eu trabalhava no banco, enfim, você já sabe qual banco, que não compreendia de forma alguma, de forma auditiva. Era preciso fazer várias e várias reuniões para que aquela pessoa entendesse o recado. E aí vem aquele clichê, né? Tipo, você quer que eu desenhe? Óbvio. Quero que ele desenhe. Eu quero que você desenhe para que eu aprenda. Porque aquele colaborador, ele era visual. Ele precisava enxergar, não só ouvir. Tanto que a audição dele ficava um pouco mais confusa, dispersa, sem algo para ele focar, sem algo para ele parar, pensar e analisar. Então, a depender do colaborador, precisa sim que desenhe. E não há mal nenhum nisso. Virou até um clichê muito negativo falar quer que eu desenhe, é como se a outra pessoa não tivesse capacidade de aprender. Mas muito pelo contrário. Tem capacidade altíssima, só que você ainda não aprendeu como aquela pessoa aprende. Então, é muito importante que você tenha esse olhar mais criterioso para já pensar nas suas próximas reuniões, nos seus próximos treinamentos, de que cada um aprende de uma forma. Óbvio que um ou outro vai ter uma expertise maior para duas estratégias de aprendizado, por exemplo, visual e até auditivo. Na grande maioria das vezes existe um quarto elemento que dizem que o modelo de escrita, quem escreve mais. Na grande maioria das vezes é uma combinação de quem escuta bem e de quem visualiza bem. Essa combinação ela ocorre porque enquanto eu estou escutando, eu estou anotando para que eu tenha aquilo ali visual, para que eu consiga pegar o insight, pegar aquela vírgula que faltava para que eu relembre futuramente. Então, já deixei essa plantinha aí para vocês, essa sementinha, para que vocês reguem, virem planta, para que vocês consigam, como líder, atingir o melhor resultado sem esganar, sem surrar, ou muito menos, sem compreender o teu colaborador. Nessa era de inteligência artificial, nessa era tecnológica que vivemos, onde todos os processos agora são mais enxutos e mais rápidos, nós precisamos dar atenção aos colaboradores. Nós precisamos dar atenção ao nosso capital humano. E quando falamos de capital humano, falamos de complexidade, mas não falamos de impossibilidade. Falamos de coisas incríveis que o ser humano é capaz de fazer e alcançar. Inclusive 200% do teu orçamento ou da tua meta aí. Basta que você enxergue ele como único, para que na sua unicidade você consiga atingir o melhor dele e atingir o melhor de cada um dos teus colaboradores. Com certeza você vai atingir os resultados incríveis. Mas é muito importante que você olhe criteriosamente um indivíduo como único. A proposta do canal é justamente trazer essa visão um pouco mais delicada do ser humano, para que você, como líder, desenvolva também a si, mas desenvolva principalmente o outro com a ideia de transformação. Combinamos então que você verá o próximo vídeo. Eu vou contar com você aqui. Mas brincadeiras à parte, eu futuramente tento até buscar mais ideias para implementar aqui no canal. Provavelmente eu vou trazer algumas outras ferramentas, inclusive escritas, para que você não só me escute ou me veja falando aqui, com as dinâmicas que eu faço com os meus mentorados. É muito importante vocês trabalharem o ser humano, o capital que vocês têm, com uma linguagem mais dinâmica, porque é assim que o ser humano adulto aprende.
O adulto ele precisa vivenciar mais, então ele precisa agir. 70% da nossa linguagem de aprendizado na forma adulta é ação. 20% compartilhamento, essa troca que nós estamos aplicando, e 10% só teoria. Então, eu te mostrei várias formas em que a linguagem de aprendizado atua, mas com uma percentual mínimo de parte teórica, até porque eu falei um pouquinho só do que é a linguagem visual, a linguagem auditiva, a linguagem sinestésica, mas provavelmente falei muito mais sobre analogias, sobre experiências, sobre aquilo que você pode fazer com o seu colaborador. Isso é uma troca. Então, toda essa porcentagem de como o adulto aprende é crucial para que você também consiga desenvolver visões estratégicas, treinamentos mais assertivos, mais práticos, para que tudo isso vire de forma dinâmica algo muito mais palpável e potencialize o teu resultado. Certo? Combinado? Vou esperar que você se inscreva no meu canal. Já se inscreveu? Dá pausa e se inscreve. Aproveita e curte também se você gostou desse conteúdo. Aparecerei aqui nos próximos para falar de outras ferramentas. Mas, por favor, não deixa de viver mais esses outros vídeos, porque aqui eu tenho certeza que você vai ter um pouquinho mais de claridade sobre comportamento humano para que você tenha mais resultados, mais saúde e mais dinheiro. Muito obrigada.